Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Você já sabe, mas não custa repetir. Hoje é o melhor dia da semana, terça-feira, dia do nosso episódio, de mais um episódio do nosso podcast Trupe de Mãe. E a gente tá aqui para te lembrar de seguir a gente no nosso canal no YouTube, nos seguir também no Instagram e curtir os nossos vídeos, compartilhar, comentar, participar à vontade. E normalmente, vocês também já sabem, a gente costuma começar o nosso podcast com uma leitura de um texto, né, que é afetuoso ou que fale um pouco sobre a nossa convidada, mas hoje aconteceu algo inusitado, que a nossa convidada trouxe o mesmo texto que a gente ia ler para ela, então a gente vai quebrar protocolo e ela vai abrir o nosso podcast, ela mesma, lendo o texto pra gente. Então, com vocês, nossa convidada, Carol Tavares. Que honra, gente. Bom, então vamos lá, né? Foi realmente muito inusitado, mas foi muito especial. Sinto que vai ser um episódio muito especial pra gente, né? Então, vamos lá. Esse livro é o livro Além da Boa Hora, da minha amiga Cissa Guazelli. E o texto é: filhos são inquilinos do nosso ventre e donos do nosso coração. Eles nos dão a chance de colocar em prática aquilo que o instinto garante, a teoria ensina e a cultura perpetua. São uma oportunidade para nossa evolução, um portal que nos permite acessar as dores do passado e talvez curá-las. Que lindo. Lindo, né? Eu escolhi esse texto porque justamente compartilhei também nas minhas redes sociais, porque é o texto que me define, né? É engraçado, né, a amiga ter escrito isso, mas é um texto que me define neste momento. Eu acho que eu estou passando por essa transformação e uma das coisas que eu senti é que exatamente os filhos, né? Eu já estou com 2, então eles trouxeram essa clareza sobre as minhas dores do passado, né? Sobre o meu instinto materno, sobre os meus valores, né? Negociáveis e inegociáveis, e eu sinto que eles são, né? Claro que eles não levam esse peso, mas sim que eles são uma oportunidade da gente se curar, de eu me curar disso e ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que eu sinto bastante que os filhos, eles trazem isso. E se a gente tiver os olhos de ver, a gente pode aproveitar essa oportunidade de uma forma muito bacana, assim. Eu tô tentando fazer isso. E aí você buscando essa sua melhor versão, se curando, né, através da maternidade. Quem é a Carol Tavares? Eu tava morrendo de medo dessa pergunta. Então vamos mudar assim, ó. Não vamos. Não, deixa. Quem era Carol Tavares? O que você era e o que você se tornou depois da maternidade? Que você vem buscando ser. Olha, eu acho que antes a Carol Tavares era uma mulher que pouco se conhecia e que pouco tinha noção, inclusive, da potência que poderia ser, que inclui ser mãe, mas que justamente agora o meu desafio está sendo me descobrir como Carol Tavares. Por isso que eu fiquei com medo dessa pergunta, porque antes, é como se, antes dos meus filhos, eu existia, ótimo, né? Eu apenas existia, tinha lá, sempre tive minha profissão, né? Queria aventuras e conhecer novos lugares, mas a sensação que eu tenho é que ainda era tão pequeno, né? Tipo, tão... Qual o sentido, né? Não tinha um sentido.
as crianças me trouxeram muito isso, né, sentido, me trouxeram também essa noção de potência. E agora, já com o Bento com mais de 1 aninho, começa de novo, né? Eu já passei por esse processo, mas agora está sendo bem diferente. Mas começa novamente voltar o meu olhar para mim, né? Então, assim, e agora, Carol? Quem é você? Ou quem você quer ser? Então, esse está sendo o meu grande desafio, assim. Quem eu quero ser a partir de agora? Com agora os conhecimentos que eu tenho, com a consciência que eu tenho, com o que eu quero fazer, né, pela minha vida para os próximos anos, né? Então, esse está sendo o meu grande desafio, assim, hoje. Seus anseios depois da primeira maternidade para após segunda maternidade, você sente diferença? Completamente. O quê, né? Assim, exatamente. Eu não sei. Você achou que na segunda maternidade, que na sua segunda gestação, você já teria a receita do bolo? Cara, o Joaquim, que é o meu primeiro filho, né, ele completou 8 anos. Ele, claro, tem as questões dele e tudo mais, mas na primeira fase foi muito fácil. Eu vou usar assim, eu sei que parece, mas foi muito fácil. Comparando agora, né, foi muito fácil. Ele sempre foi uma criança tranquila, a gravidez foi perfeita, sabe? E aí ele era tranquilo, tinha uma coisinha ou outra que eu julgo normal, né, e tal, nada assim, um menino inteligente, né, carinhoso, enfim, graças a Deus, né, perfeito no ser que ele é. Aí com o Bento, a gravidez já foi diferente, né, a gravidez teve... Segunda, não, eu não tô entendendo essa parte. Não, mas acho que é muito individual, né? Não existe uma matemática, né? Não, mas é diferente, isso é fato. Então, assim, com o Bento, na verdade, o Bento, ele veio, eu hoje, assim, até então, não tenho muita conclusão, né? Acho que tá meio cedo ainda, mas eu sinto que o Bento veio justamente fazer essa revolução que talvez no momento que o Joaquim veio, era um momento diferente. Aí o Bento veio num momento que eu já estava nessa busca interna. Então ele veio, inclusive tem histórias lindas da gravidez no final, porque no final o Bento teve derrame pleural na minha barriga. A gente descobriu, eu já olho para a Natália, né? A gente descobriu com 7 meses, num exame de rotina, de ultrassom de rotina. O que é derrame pleural? É líquido, porque assim, lá vai eu, né? A pleura é como se fosse uma capinha, né? Vamos dizer assim, que protege o pulmão. Membrana. Uma membrana, obrigada, né? A área Nossa! A leiga aqui. É como se fosse uma membrana que protege ali. E tem entre elas tem um líquidozinho, mas que é imperceptível, é só para ter uma movimentação. E aí, em alguns casos, tem aumento desse líquido nessa região, né? Não era para ter. É como se o derrame seria o líquido. Exato. Entre as pleuras, entre essas membranas. Desculpa. E aí foi assim, né? Para quem teve a primeira gravidez, tudo tranquilo, maravilhoso. De boa, maravilhosa. De repente, recebe essa notícia e é assim. Então, você vai ter que ir. Eu recomendo você ir para Brasília ou para São Paulo. Como assim? Então é grave, né? Isso com 7 meses? E aí é grave. Então tem que ver. E aí, naquele momento, assim, meu chão caiu, né? Porque falei, meu Deus, né? Eu não sou muito de ficar procurando na internet, não sou essa pessoa, assim. E aí eu falei, não, vamos lá, temos que conversar. E aí vou falar os pontos positivos, né, de tudo isso. União da família, né? Foi muito bacana, assim, a nossa família se uniu muito. Isso em pouco espaço de tempo. Isso aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira a gente já sentou todo mundo, conversou,
No sábado eu fui em outro, né, médico para ter uma segunda opinião e também uma segunda imagem, tudo, e estava lá também, né, assim, de repente, quem sabe, né, pode ter sido um problema no aparelho, né, quem sabe, mas infelizmente estava lá. E aí, inclusive, essa médica que foi aí a minha obstetra, ela foi muito sensível e trouxe coisas que para mim fazem sentido, assim, porque hoje eu acredito que qualquer sintomas que a gente tem físico, ele também tá dizendo alguma coisa dentro da gente, de alguma forma, né? Então, o Bento foi uma gestação em que eu já sabia como era. E eu não dei a devida atenção. Eu confesso isso. Eu estava nos meus deveres do dia a dia. E eu continuei nos meus deveres do dia a dia. Eu ia lá, fazia as consultas e tal, mas eu pouco me conectei com ele, verdadeiramente, ou como ele necessita, porque tem isso também, né? Talvez eu achava que eu estava me conectando, mas ele precisava de mais, né? De mais conexão. Então, eu acredito que o bebê, e agora entendo mais isso, né? Porque essa situação também me fez aprofundar mais nesse sentido. Ele, dentro da sua barriga, ele já está, né, conectado completamente às suas emoções, completamente ao que você pensa. Então, ficou claro para mim que ele queria atenção. Ele queria atenção. E aí, a partir daquele momento, eu verdadeiramente, claro, pedi para Deus, e foi uma grande corrente de oração na minha família, outras pessoas e tal, e nós fomos para Brasília, né? No domingo, para segunda-feira pela manhã, procurar um lugar e tal. E nisso, eu sou de uma religião japonesa, chama-se messiânica, e a gente tem o jorei, que é uma imposição de mão, né? De luz. E aquilo eu até então não tinha me conectado tanto, confesso. E eu me conectei. E eu falei, eu acredito, e eu acredito em milagre. E cheguei e fui pro médico lá em Brasília, não conseguimos não deu certo o outro. Me colocaram na emergência para conseguir um atendimento mais rápido. E eu fui, quando chegou lá, a médica... Aí sim, essa médica já tinha pego casos, né? Já tinha conhecia e tudo. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é uma ultrassom. Então, me encaminhou para o ultrassom com uma médica muito... me falaram lá, muito renomada e tal. Eu falei, tá ótimo, vamos lá. E aí, chegou na hora, eu falei assim, eu deitei na maca e falei assim, doutora, eu acredito em milagre. Ela falou assim, que bom, né? Ela tentando achinar, que bom. E aí, a hora que ela colocou o aparelho na minha barriga, ela foi direto no pulmãozinho e não tinha mais nada. Meu Deus. Não tinha mais nada. Ela ficou procurando. Você realmente acredita em milagre? Eu falei, sim, Então, acabou de acontecer um milagre. Ela falou, não tem mais nada. Com os exames anteriores em mãos. Sim. Né? Que se leva para fazer o comparativo. Sim. E aí, aquilo, assim... não só na parte da fé, mas também em todo aquele processo, aquilo mudou para mim. Claro que eu ainda tive que ficar lá, fazer exames, porque daí precisava ser investigado o que aconteceu. Passei por outros médicos, mas eles não encontraram assim, o que aconteceu verdadeiramente. E aí, depois disso, eu comecei, né? Eu já fazia algumas terapias alternativas, né? Assim, continuei fazendo. E o Bento pediu ritual, e o Bento pediu um monte de coisa. E a gente falou, então vamos, ele quer esse momento, faz parte. E aí o final da minha gravidez foi super bacana, né? O parto deu tudo certo. E assim, ele é um menino super saudável, assim, muito esperto, sabe? Tem uma personalidade daí completamente diferente da do Joaquim, completamente diferente. Um tem o cabelo igual ao meu, o outro é loiro, o cabelo enrolando, é uma coisa muito interessante, assim, essa diferença, né, dos que os filhos têm. E aí, assim, até então, eu tenho aprendido muita coisa, sabe? Eu acho que
essa segunda gestação é como se fosse um despertar para mim, sabe? A primeira foi muito importante, o Joaquim foi muito importante como muitos passos de liberdade, né? O Joaquim me encorajou muito a tomar decisões importantes que eu precisava tomar, de sair de um emprego fixo e trabalhar por conta própria, tomar algumas decisões, principalmente profissionais, e me ajudou muito, porque eu falava, não, eu quero trazer mais prosperidade para minha família, eu quero alcançar coisas novas, e o Joaquim, tanto a mim quanto ao Felipe, o meu marido, me impulsionou muito a gente nesse sentido, né? E aí o Bento, eu acho que já veio nesse meu outro momento, né? Que é uma busca muito mais... Antes parece que o Joaquim era mais fora, e agora o Bento é mais dentro. Essa, acho que é a grande diferença que eu sinto, assim. O grande aprendizado, ou até então, que eu entendi dos dois. São esses insights. Você falou, assim, no começo da sua fala, né, do sentido. Né, que você vivia ali, mas você já tinha essa percepção antes de engravidar, né, de que, não sei, de repente tinha algo em falta, né, ou ainda para acontecer, para complementar, ou só depois que você teve seu filho, fazendo uma retrospectiva lá atrás, nossa, né, não tinha muito sentido ali agora. Foi na época já ou foi depois, assim, foi uma retrospectiva? Não, foi depois. Foi depois, né? Não, acho que antes de engravidar, a única coisa que eu sentia antes de engravidar era, em primeiro lugar, que eu queria ter outro filho. Mas era muito mais pelo sentimento assim, não quero que o Joaquim seja filho único, é bacana ter irmão, né, e tal, eu tenho um irmão, então eu acho legal ter irmão. Seria mais por ele do que por você em si, do que uma vontade sua de ter um segundo, porque eu quero ser mãe de novo. Não, porque eu não quero deixar o meu primeiro filho sozinho. E assim, eu atrasei muito isso, sabe? A minha ideia não era demorar 7 anos para ter outro filho, assim. Era para ter sido antes, assim. Eu não queria logo um atrás do outro, isso eu já tinha decidido. Por quê? Porque justamente por esse movimento que o Joaquim trouxe, de eu alcançar voos mais profissionais mesmo. Então, eu entendia que naquele momento, se eu tivesse um filho, ia ser difícil lidar com, né, as duas demandas e tal. Mas, na minha concepção, ter empresas é ter outro filho, né? Então, na verdade, eu tive outros filhos, né? Entre o Joaquim e o Bento, né? Eu tive a Let Churros com o Felipe, eu tive o Método Supera com o Felipe, eu tive a consultoria de marketing, então, tipo, eu tive muitos filhos que eu tinha que cuidar também, né? Então, mas aí eu senti que também se demorasse muito... O tempo ia perder o time, né? Eu já tinha sentido que eu tinha perdido o time. Só que eu vejo que tudo tem sua hora, assim, né? Então, quando veio a pandemia, foi um momento que eu já tinha decidido que eu queria ter outro filho. Antes da pandemia, inaugurou o Supera e estava indo bem. Aí, quando foi depois do ano novo, eu falei pro Felipe, vou dar um tempo de no máximo 1 ano do Supera e quero engravidar. Já tinha avisado meu marido, sabe? Tipo, né? Sim, tá exatamente, se né? prepara. Não vai ser pego de surpresa, mas também, né? E aí, só que aí veio a pandemia. Aí eu fiquei com medo, né? Era uma situação muito insegura do que poderia acontecer e tudo mais. Então, eu esperei também esse momento, e aí agora, né, daí eu no ano de 2022, né, que aí eu me senti mais segura e comecei esse processo, mas até o processo da gestação eu não tive dificuldade de engravidar, mas assim, eu sinto que meu próprio corpo precisava de algumas coisas para que eu pudesse engravidar. Entre elas, que não era só a questão física, era a questão de curas de algumas coisas emocionais, assim, né? Então, eu senti que eu precisava me conectar mais ao feminino, porque justamente como eu escolhi o trabalho, né? O Joaquim me trouxe muito isso, eu estava mais conectada ao masculino. Então, trabalhar, correr atrás e tal, e
eu já venho disso, né, da minha família. As mulheres da minha família são criadas para trabalhar, né? Então, aí eu dei assim, opa, peraí, que não tá legal, assim, né? O que é isso? Eu ia te perguntar, o que é se conectar ao feminino? O que é isso? Esse processo continua, tá? Eu sinto, assim, que eu ainda não posso dizer, nossa, estou super conectada ao meu feminino, não é. Participar mais das coisas de casa? Participar mais das coisas de casa. Eu tô muito, assim, nesse momento, eu tô muito tentando me conectar mais à minha ancestralidade, às mulheres que vieram antes de mim, né? Eu sinto muito essa questão também, mas assim, por isso que me conectar à maternidade também é tão importante. É claro que a maternidade ela tem a parte instintiva, mas também se você só usa a parte instintiva e não se conecta verdadeiramente ao seu filho, também não adianta muito. Não tem um elo, né? Não tem. Então, esse é um grande desafio para mim em relação à casa. É um grande desafio para mim, né? E aí tem o marido também, que a gente não pode esquecer nessa jornada, né? E eu sinto que foi acontecendo uma transformação também no meu marido. Então, ele também foi se conectando mais ao masculino. Não, eu achei que você tava querendo. O que eu tô fazendo de errado? Que eu não tô assim. Eu cruzei minha perna, Deus, mas não foi um chute de verdade. Eu nem tô deitada na mesa. Natália não assim. Não, eu fiquei. Eu só olhei pra Natália e falei, ué. Desculpa. Vai. Deixa eu só. Você, quando ela falou isso, você veio alguma coisa na sua cabeça? Porque eu olhei pra você? Não. Do se conectar com o feminino. Que eu sou. Porque Carol perguntou porque assim, eu sou casa. Eu sou completamente conectada com o feminino. Não, né? mas sabe por quê? Porque eu pensei nessa parte. Você vê, né? Eu acho que é uma coisa. Tipo, é que cada um vai ser uma coisa. Pra mim foi uma coisa estética. Então, tipo, se arruma. Né? Assim. Tem isso também, mas cada um vai se conectar a uma coisa. Mas eu entendi do feminino em relação às atitudes, das prioridades. Entendeu? Porque assim, quando a gente tá no masculino, e a gente tem que ter as duas energias. Não é que uma tem que não ter. É o yin e yang, tem que ter um equilíbrio. Perfeito, é o equilíbrio. Então, assim, quando a gente está se conectando, por exemplo, quando que a gente tem que se conectar mais ao feminino? Quando a gente está na nossa casa, quando a gente está servindo. O servir é feminino. Então, quando a gente está servindo as pessoas da nossa casa, ou fazendo uma comida, deixando a casa bonita, a gente está se conectando ao feminino. Ficando bonita também, claro, né? Porque isso faz parte do feminino. Então, a gente olhar mais pra gente, não só na parte estética, mas o olhar mais interno, né? Também é se conectar ao feminino. Mas quando a gente está no trabalho, a gente tem que se conectar no masculino, porque é assim que a gente vende, é assim que a gente corre atrás, é assim que a gente ganha a força do masculino para prosperar. Por isso que é o homem, né? Assim, que é o homem que tem que correr atrás, é o homem que tem que trazer o alimento para casa. Não, mas você está sendo, Carol. Não, tô dizendo assim, a obrigação é dele, né? As mulheres podem... Provedor, né? Do provedor. Sim. As mulheres podem contribuir, mas se ela quiser. Se ela quiser. Então, é o que eu acredito. Né? É o que eu faço? Não. Ainda não, né? Porque estamos nesse processo, né? Então, assim, ainda, né, justamente por conta dessa energia, eu sou muito controladora. Eu quero controlar tudo. Eu quero controlar... Qual é o seu signo? Eu sou touro. Então, já tem um pouco disso também, né? Mas eu quero controlar tudo. Então, assim, o deixar de controlar, né? Se abrir para o receber. Se permitir, né? Se permitir, sabe? Não saber reconhecer, né, da sua ausência, do seu excesso, entender que precisa existir um equilíbrio, porque às vezes a gente entende, mas a gente... Falei bonito? Muito. Nossa, tá vendo? Saber reconhecer da sua ausência, do seu excesso. Não, esse beach tênis tá fazendo com ela, você não tá entendendo não, minha amiga. Gente, eu tô falando sério isso. Academia, beach tênis, alimentação fit. Acabou com tudo. Mas sabe o que é? Porque às vezes a gente sabe que a gente
dos nossos excessos e às vezes a gente não se permite que a gente precisa desacelerar. Exato. E a gente é bem aceleradinha, né? Sou, cara. Eu sou um trator para trabalhar. E eu lembro que a gente conversou muito isso. Eu não sei se a nossa conversa começou antes de você engravidar, que eu falei, cara, você não quer outro e tudo mais? Foi. E aí você falou, não, Carol, eu quero, mas eu tenho medo exatamente por esse processo do ter que parar de trabalhar, eu sou muito acelerada, né? Então você já estava começando a amadurecer isso na sua cabeça, da ideia de querer o segundo, mas você tinha medo desse processo, do pós. Sim. Continuo. E você voltou rápido até, né? Cara, pra falar a verdade... Não parou. No outro dia, assim, no mesmo dia, tipo, o Bento nasceu 4 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tava com o meu celular, porque eu não foi programado, né? Eu senti dores e tal, então foi cesárea, mas foi quando ele quis. Então, eu não tinha terminado algumas coisas. E aí eu falei, me dá aqui meu celular que eu preciso terminar. Tô aqui quietinha, então eu preciso terminar. E aí eu terminei. Terminei. Então, assim, A produção tá interrompendo aqui. Vem, neném, vem, neném. Vem, neném, vem. Titi, hoje. Gente. Eu vou ter que levar não podia. Olha, eu não sei se a galera do Beach Tennis permite isso daí. Não, você não precisa comer, não. Deixa que eu levo parte da Carol. Aonde? Olha só. Eu vou falar. Pode falar. Gente, eu nunca... Assim, eu sou diabética, né? Mas de vez em Você que tem endócrino mesmo? Não, mas sabe o que é? Primeiro, é sempre sequinho, quente, gostoso. E aqueles bilhetinhos que vocês colocam, né? Escreve na hora da entrega. No pacotinho ali, é uma gracinha. Isso. Sério mesmo. E eu falo mais, a preocupação dele... Vou ganhar dele... a caixa de churros. E a preocupação deles de toda a entrega tá perfeito. É o cuidado do início ao fim. Gente, quentinho. É incrível, é incrível. A gente, assim, hoje... Mas vou comer já, tá? A gente tá completando esse mês de maio 7 anos já. 7 anos? E muitas coisas mudaram, assim, né? A gente tem... Eu e o Felipe, nós temos muito orgulho, assim. Como eu falei, né? Realmente um filho, né? Aí muita gente pergunta, é uma franquia e tal. Não, gente, a gente é do zero mesmo, né? Foi do zero. E o layout é legal, né? Foi pensado e a gente acompanha desde o início. Né? Foi, Carol tá desde o início, assim. Tem né, a nossa participação na Adoro Feijoada, adoro navio, adoro tudo. Tudo que adoro. Até o aniversário da Até o aniversário da Maria Antônia. Então, assim, agora, né, a gente... Com certeza vai entrar numa nova fase, se Deus quiser. E assim, mas é um grande orgulho. Tô só escutando daqui, cheia tá salivando aqui, come, ó. gente. Come, Aline. Vocês estão fazendo... Só eu tô comendo aqui? Peraí, filha, comi muita coxa. Então vai achar que eu sou o quê? Esfomeada? Muita coxinha, Aline, mas sempre tem um espacinho para um docinho, pro churro. Sempre tem. Mas o cheiro tá maravilhoso. Mas a Let's também trouxe grandes aprendizados, assim, pra gente. Tem trazido, na verdade, pra mim e pro Felipe, assim. E eu confio bastante que a Let's vai ser ainda vai trazer muitas alegrias, assim, pra gente. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Eu que sou da área também, do marketing, vocês pensam a longo prazo. Vocês não têm e nunca tiveram pressa do negócio acontecer imediato. Sim. E eu sempre converso com o Rafa hoje, tal, que a gente fala dessa parte de empreendedorismo, de novos negócios e tudo mais, que as pessoas hoje não entendem o processo. A jornada. Então, eu vou abrir um negócio hoje. Não, se em 6 meses não der resultado, eu vou fechar meu negócio, não deu certo. Sim, e aí? Qual que é o negócio que dá certo em 6 meses? Né? Não consegue entender essa maturidade, né? Um amadurecimento. E saber que você vai passar por vários desafios e que vai, né, em alguns momentos ter que recuar, tomar queda, até você entender o formato certo que vai dar certo e o negócio vai fluir. Eu concordo contigo. E olha que, assim, é uma coisa que, por incrível que pareça, quem nos ensinou foi o Supera, né, que é a constância. A importância da constância. Então, assim, justamente, teve pandemia que a gente podia ter... Claro que a gente pensou em encerrar o carrinho, vender,
e seguir em frente. A gente pensou nisso, claro, mas a gente insistiu. A gente falou, e a gente tinha comprado mais um carrinho naquela época. E a gente insistiu, falou, não, peraí, vamos lá, vamos... daí a gente focou mais no Supera, mas a gente não deixou a Let's morrer. E aí, quando começou a voltar, voltou com tudo e foi muito legal. E a gente ficou muito orgulhoso de ter passado por esse processo, de ter pensado nisso. Não, peraí, faz parte da jornada do empreendedor, sabe? Vocês levaram já para Luiz Eduardo? Já está em lei? Ou vocês vão Não, levar? ainda não, porque a ideia é também ter em Luiz Eduardo, mas antes, não sei se vocês concordam comigo, por isso que o slogan hoje é o básico perfeito, porque assim, antes a gente precisa dar atenção para esta massa. A massa é o grande segredo da Let's Shoes. Então, a gente precisa, e agora é justamente o que a gente vai trabalhar mais, essa questão da massa. Quando a gente tiver isso mais elaborado, a gente sabe que a gente pode levar daí para qualquer lugar do Brasil, né? E como é que veio a ideia de churros? Cara, Chaves, assistindo Chaves? Churros! Não, é porque eu sou do Paraná, né? Mas lá no Chaves, poxa. É pé vermelho, amiga. Eu sou do Paraná. Então, lá no Paraná, o churro é mais comum, né? Não é, aqui foi um grande, né, começar, né, o mercado, desbravar o mercado. Mas lá no Paraná, não. E sempre pra nós, os churros têm sabor de infância, porque é o tiozinho que ficava na frente da escola, né? Na esquina da escola. E aí... No final da missa. No final da missa. É verdade, Aline. E aí, assim, quando a gente pensou em alguma coisa, a gente tinha que pensar numa coisa também que cabia no nosso orçamento, que isso aqui foi um FGTS do Felipe. Olha só. Que a gente foi... A gente morava em Salvador. Aí ele saiu do emprego para ir comigo para Portugal, que eu fui fazer uma especialização lá. E a gente ficou 1 ano em Portugal. Aí quando a gente voltou, a gente tentou lá no Paraná, não deu certo. Aí a gente veio para cá, para Barreiras, que era o último lugar que a gente queria vir, para Barreiras. Que a minha sogra, a família dele já morava aqui, né? E aí quando a gente chegou aqui, cada um foi trabalhar e tal, mas ficou aquela coisa assim, mas... A gente via muita oportunidade, e vemos ainda muita oportunidade aqui em Barreiras, né? É uma cidade de muitas oportunidades. E aí saiu o FGTS depois de, acho que 3 anos, né? Que fica retido, aí libera. E aí ele falou, e agora, Carol, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Aí ele falou, tô pensando em montar alguma coisa e tal. Bora, vamos fazer alguma coisa. Mas não era uma quantidade assim, né? Tipo, vamos montar uma empresa, né? E aí a gente começou a pesquisar e aí ele que encontrou. Sempre o Felipe. Ele encontrou a questão do carrinho de chuva, depois ele que encontrou o Supera. E aí ele encontrou e aí eu falei, cara, muito legal e tal. E aí eu bolei a marca, eu bolei, né, toda essa parte da identidade visual. Ele fez a massa. Ele que fez a massa. Que bacana. Ele tem bastante habilidade, assim, na cozinha, né? E aí ele fez a massa e aí a gente começou. Foi assim. E era nós dois. Lembra, Carol? Era sempre nós dois que íamos. O Joaquim, nessa época, já existia, que eu acho que foi... Porque a ideia do carrinho era fazer final de semana. Eu lembro que vocês ficavam ali na pracinha, né? Era vocês dois, eu lembro dele vindo. Lembra que tinha uma época que tinha... Não era fast food, tinha um monte de carrinho. Era o food park, tinha o food park. Então, e aí a gente começou, assim, e era pra festa infantil só, inicialmente. E aí quando viu... A gente estava na praça, a gente já estava fazendo eventos, a gente já estava... E assim foi. E agora ela fica na frente do Gauss. Aí hoje a gente fica na frente do Gauss, terça e quinta, Praça das Corujas também, e Praça da Sustentabilidade. São esses 3 pontos aqui em Barreiras. Frente de casa. Segue a gente nas redes sociais, @letchurros. Já fica a dica e já fica a dica. É isso. A gente parou onde mesmo? Não, tem uma coisa que eu queria falar. Não sei se eu entro assim na treta. Pode falar. Entra. Não, é porque você falou assim. A gente gosta de treta. Você falou assim, disso do empreendedorismo, né? De tem que ter tempo, vai cair mais do que levantar. E você falou uma coisa
você falou sobre isso, das características que você considera femininas, né? E aí eu queria saber sua opinião, assim, porque juntando essas duas coisas, o que eu vejo também muito hoje, essa questão do imediatismo, né? Eu acho que muito do jovem também, dessa próxima geração aí que vai vir. Dos coaches da internet do milhão, né? Sim. Como se fosse muito fácil. Como se fosse fácil. Como é? Conquiste seu primeiro milhão em 30 dias. Não, e assim, como é? E aí fica um monte de adolescente frustrado porque 6, abre os negócios, compra inúmeros cursos, e assim, outra gasta coisa, o dinheiro todo em curso e aí depois ser você fica rico. E vende uma coisa, assim, que você tem que trabalhar, não tem horário, não tem fim de semana, não tem família, não tem nada, porque você trabalha, e se você fizer isso, você vai ser milionário, e isso não sei, né, eu tô vendo a minha percepção. Isso é o objetivo final da linha, né? E você tá trazendo, claro, você tem um lado empreendedor, inovador, de batalha, de trabalho, mas você tá trazendo um outro lado que vai meio contra isso tudo, pelo menos eu acho que vai contra isso tudo que está sendo eu vou contra isso colocado tudo. Aí, né, de você não preciso ser feminina, não preciso me arrumar, não preciso ter família, né, não tô falando mesmo do lado mulher, sabe? Sim. Cara, eu tenho sentido assim que não tenho certeza disso ainda, sendo bem sincera, mas talvez uma grande missão que está acendendo no meu coração é justamente de falar para outras mulheres, e olha que eu sempre me identifiquei mais com homens, sempre. As pessoas que de trabalhar, tudo, sempre foram mais homens do que mulheres, mas eu tenho sentido bastante assim no meu coração em falar para outras mulheres exatamente isso, Natália, obrigada. Você me ajudou até a ficar mais claro isso, assim, porque é isso, sabe? Essa loucura que hoje a internet entrega, né, para as mulheres, para as pessoas em geral, né, e aí falando assim, principalmente para essas meninas mais jovens, né, porque a gente já vai caindo a ficha em um monte de coisa, né, vai caindo a ficha. Mas às vezes essas mulheres mais jovens, porque sinceramente, que nem você falou assim, quem era você antes? Cara, eu não existia, né? Hoje eu tenho que agradecer a Carol do passado, eu tenho essa consciência, mas sinceramente eu falo assim, meu Deus, quanta perda de tempo. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu tinha feito tanta coisa diferente no sentido assim, pra mim, né, não mudado a minha história, mas assim, que claro, talvez tivesse mudado a minha história, mas assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi assistindo televisão? Quanto tempo eu perdi? Eu morava na frente da praia, em Stella Maris, em Salvador. Quanto tempo eu perdi só sentada lá assim, tô com preguiça de viver, entendeu? Sabe? E assim, sempre muito grata, mas com talvez pouca iniciativa nesse sentido, sabe? Então hoje eu tenho vontade para falar e eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando. Não sei por que vocês me chamaram, mas enfim, acho que, né... Só para você trazer churros pra gente. Já é uma boa coisa. Pode vir semana que vem de novo, tá bom? É uma boa coisa. Mas assim, porque justamente eu quero falar isso para outras mulheres. É possível, né, ser uma mulher empreendedora, inovadora, muito obrigada, como você me colocou, mas... Também é necessário, se você quer ter uma família, e eu acredito muito na família, eu acho que uma mulher que não tem a oportunidade, por escolha ou por, enfim, coisas, de não ter uma família, seja independente a composição que for, mas ter uma família traz oportunidades de crescimento que se você não tiver, você não vai passar. Isso é fato. Então, mas também não é fácil ter essa escolha e equilibrar tudo isso, porque eu não quero deixar de ser uma profissional. Eu não vou deixar, na verdade. Eu não vou. Mas eu quero, sim, ter uma rotina com os meus filhos. Eu quero, sim, equilibrar o meu relacionamento. Eu quero passar por isso. Eu não quero chegar para o meu marido e falar assim, então, acho que não dá mais porque você mudou, eu mudei, tchau. Porque hoje eu acho isso mais fácil. Não é mais fácil? É o que mais a gente vê, né? E que nem eu vejo pessoas falando,
eu tava falando pra vocês agora há pouco, eu vejo pessoas falando assim, eu acho que eu vou me separar, tô tão cansada, mulheres, né, tô tão exausta, meu marido não ajuda nada com os filhos, tá? Eu vou me separar, a gente vai fazer guarda compartilhada, e aí ele vai ficar uma semana com as crianças, eu vou ficar uma semana, e eu vou ficar uma semana livre, né? Tipo assim, de tão exausta que a mulher tá, porque não dá pra assumir tudo. Aí nesse rolê eu sou uma mulher empreendedora profissional, e eu sou a Carol, esposa do Felipe, mãe do Bento e do Joaquim, com uma casa para administrar. Nesse rolê, você vai ter que equilibrar. Você vai ter que falar assim, eu sou empreendedora até aqui. A partir daqui, era só se realmente não tivesse essa outra parte aqui. Só que essa outra parte aqui, ela é muito importante para mim. Mas também a gente tem que entender que existe nesse processo esse tempo para esse amadurecimento. Completamente. Né? Porque também não adianta a gente acabar de ter um filho e querer que a nossa vida continue seguindo normalmente, eu continue saindo, continue bebendo, continue indo para a farra, né, em alguns formatos, Sim. ou em outro que eu já trabalho normalmente, que mesmo eu sabendo que eu tenho um filho para amamentar, que eu tenho um outro papel para assumir, eu tenho que continuar me sentindo firme em outras funções. Sim, acho que as prioridades peso mudam, né? também, Exatamente, mas é esse entendimento. Pô, eu entendo que essa foi a minha escolha, mas eu também preciso entender que nos primeiros meses não vai ter como eu me doar 100%, porque a gente não é um robô. Não. Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa consciência, no meu caso, eu tinha essa consciência. Mas em alguns momentos eu me senti perdida. Não perdida, mas assim, de pensar lá na frente, de me pegar dentro do quarto amamentando pensativa, assim. E agora, como é que vai ser? Porque a gente fica dentro de uma bolha, né? De uma bolha, onde a gente não consegue ver o que vai acontecer lá na frente. E é tudo muito novo. Sim. Ou seja, você tem que entender como que é a sua nova rotina. Você precisa ser esposa, mas você não consegue. Você precisa ser mãe. Você precisa conseguir dar atenção para as pessoas. Sim. É tanta informação de exame, de vacina, da própria amamentação, do próprio corpo. E você ter que conseguir administrar isso, fora o cansaço, a exaustão, e aí vai vindo uma série de coisas. Então, acho que por isso que eu falo, você quer engravidar, é a melhor coisa do mundo. Mas você já procurou se informar de todo esse processo que você vai precisar passar, né? Você já começou com seu marido, né? O que é um puerpério? Pra ele também precisar. Eu falava direto isso pro Rafa. Falava assim, ai meu Deus do céu, você precisa entender o que é, porque senão você vai me largar. Porque eu não sei como que vai ser. Não existe uma regra, não. No meu vai ser assim, não é. Não. Porque a Aline vai ter uma experiência na gestação, você vai ter uma, eu vou ter outra, a Natália vai ter outra. E aí é uma regra? Não. Você vai me dizer exatamente o que você passou. Vai funcionar desse jeito pra mim? Não vai. O seu primeiro filho foi igual ao segundo? Não foi. Nem o filho, nem o puerpério, nem nada. Nem nada. Você sabe que eu acho não. Trazendo pra minha realidade, tá? Que já tenho 2 que estão um pouquinho maiores, assim. Eu acho que a gente não consegue ter uma receita de bolo. E que esse equilíbrio a gente nunca vai ter. Nunca vai ter um equilíbrio. Até aqui eu consigo ser empreendedora, até aqui a outra parte não consegue. Porque a gente vive de momentos. E vai ter um momento em que a sua empresa vai exigir mais de você e a sua prioridade vai ser a sua empresa. Perfeito. Você vai estar 80% lá e 20% na tua casa. Perfeito. Da mesma forma, o contrário. Teu filho vai estar doentinho, vai estar precisando para uma prova, ou então o teu marido está elaborando uma nova receita, vai precisar da tua atenção de dedicação lá. Opa, peraí. E tem coisas Aqui que é fogem do mais nosso controle, né? Aí eu ia chegar. Sim. E vai ter um ponto em que você disse assim, a gente não sabe como vai ser. Realmente, a gente não sabe, a gente não tem certeza. E eu acho que esse é o grande barato da gente, mulher, de nós mães, né? Que a gente consegue ter esse jogo de cintura. Porque eu digo jogo de cintura. Não que o homem não seja capaz, tá? Mas a gente consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não, a gente isso tá é feminino, isso é feminino. A gente tá aqui, mas a gente já tá pensando o que eu vou fazer em casa para janta, para as crianças. Eu tô pensando se amanhã eu tenho fruta para mandar pro lanche. Então, assim, a nossa cabeça não para, assim como as nossas atividades também não param, né? Então, prever como vai acontecer uma receita de que, eu vou tentar equilibrar minha vida,
eu acho que não tem equilíbrio. Para mim, até hoje, eu não consegui buscar esse equilíbrio. Falando isso, esse equilíbrio que a gente busca é exatamente o nosso pensamento de que a gente precisa entender que o equilíbrio existe, mas que a gente também precisa entender que não vai existir. A gente busca por eles, a entendeu? Carol, por exemplo, eu tive meu segundo filho, eu sei que eu preciso voltar mais para o feminino, mas eu também sei que o meu trabalho vai em alguns momentos exigir de mim. E tá tudo bem, né? Então, o que você não pode é achar que vai vir o equilíbrio, mas sair dele e achar que tá tudo bem. Então, você precisa sair, mas você precisa voltar pra ele. Vai ter dias que vai estar bem, vai ter dias que vai estar ruim. Você sempre tem que estar à busca pelo equilíbrio. E mas aí, dizer que você vai conseguir 100% ali, ter 50-50 na balança é difícil. E aí tem alguns desafios, como, por exemplo, essa questão do controle, né? Que a gente precisa entender que a gente não controla tudo, né? Da multipotencialidade da mulher, né? Que nós temos isso, é nato, das mulheres, essa multipotencialidade, e que a mulher, a jornada da mulher não é uma jornada solitária. A gente precisa entender que a mulher, ela precisa de outras mulheres, diferente do homem, né? Que precisa de uma jornada solitária também. Não que ele não precise de outros homens, mas o homem, normalmente, ele tem momentos da vida que ele precisa dessa jornada solitária para ele encontrar quem ele é. A mulher precisa dessas outras mulheres para ela se encontrar. E eu tenho também utilizado muito disso, assim, de outras mulheres. Então, outras mulheres amigas ou outras mulheres mentoras. Porque eu acho que assim a mulher, ela evolui mais rápido, né? Porque ela começa essa troca de experiência, que é o que vocês fazem aqui no Trupe de Mãe, né? Então, assim, essa troca, essa conversa leve, né? Tudo isso faz com que a mulher não é terapia, mas é terapêutica, entendeu? Essa é a nossa jornada. A mulher, ela antigamente, né? Quando ela ficava menstruada, né? Em algumas culturas, ela saía da sua cabana e ia por uma cabana só de mulheres. Por quê? Porque era um momento em que ela não podia estar com o marido, né? E ela precisava se conectar a ela e a outras mulheres. Então, isso só acontece no feminino, isso só acontece com mulheres, né? A menstruação só acontece com mulheres, então tem coisas... A criatividade, não que o homem não seja criativo, não tem nada a ver com isso, mas a criatividade, o poder da criatividade, ele é feminino. Ele é completamente feminino e parte da principal criação, que é a vida, né? Então, somos nós que gestamos e damos à luz. Então, tudo isso começa a fazer sentido, né? Quando a gente entende que nós não estamos sozinhas, né? E isso é muito importante para as mulheres. Eu, pelo menos, sinto que isso fez bastante diferença, porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Eu tenho mais isso, assim... Mas eu tenho também buscado isso de, claro, me servir de pessoas que vão contribuir com alguma coisa, porque não adianta nada, né? É muito do que a gente vai gastar o nosso tempo. Quando eu morava em Salvador, que eu poderia aproveitar meu tempo. Hoje o tempo que eu tenho, eu preciso administrar isso. As pessoas que eu vou estar... Elas vão estar me acrescentando o quê? Exatamente. Com quem eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar o meu tempo? E o que isso vai me trazer de retorno? Ou então eu fico aqui só. Exatamente. Né? Então, eu acho que a valiosidade do tempo. É a valiosidade do tempo. Porque a gente sabe que a gente tem negócios e a gente tem filhos. Então, assim, o nosso tempo tem que ser para o marido, para os filhos e para o negócio. E para esses momentos que sobram, né, mas que são também importantes, para estar com essas pessoas, ou estudar, ou ter essas mentoras, para que a gente possa colocar para dentro da gente. Para ter um tempo para você, né? Exato, ter um tempo para a gente. Isso é tempo para a gente também. Com certeza. Né? Para mim, estar aqui conversando com vocês é um tempo para mim. Pra gente também, não acho. Entendeu? Claro. Então, assim, e esse também é um grande desafio da mulher moderna. Vocês sentem isso?
Eu super sinto isso. Porque tem um tempo pra gente? Aham. Eu acho sim, não sei, mas talvez para Natália e Carol também. Antes de estarmos no podcast, tem muita coisa que vem antes, né, Carol, que eu diga, né? Que traz um monte de coisa. E eu acho que nesse momento em que a gente vai pro salão, em que a gente prova as roupas, em que a gente senta aqui e conversa, é um tempo meu, para mim, de qualidade para mim. Estar com as meninas, com as meninas, para mim é uma qualidade muito grande. E até agora a gente estava conversando, eu falei assim, eu acho que eu morro rápido, porque eu durmo pouco à noite, né, poucas horas. Aí a Ingrid ainda perguntou, mas por que você dorme tão tarde assim, 2, 3 da manhã? Eu falei assim, é o momento que eu tenho, que a casa está em silêncio. E eu posso daí pegar um livro, eu posso pegar meu celular e ver o que eu quero, escutar o que eu quero, sabe? Então, para mim, é o tempo que eu tenho. E que, de repente, é lógico, por isso que eu disse, eu acho que eu morro cedo, porque eu sei que tá afetando a minha qualidade de sono, não é muito, né? Que é um pilar que é essencial. Mas, pelo menos nessa fase que eu tô vivendo, para mim, é importante ter esse tempo. Justamente, de repente, para eu poder também me reconectar, para eu poder buscar. Sentido, né? Entendeu? Aí, nesse momento faz sentido. Então, isso que você disse é muito importante. Buscar esse tempo que é valioso e a gente investir naquilo que nos faz bem ou que vai ter um valor agregado pra gente é o supra-sumo, quem ainda consegue ter, não é? É um grande desafio para mim, pessoalmente. Mas porque a gente precisa romper algumas coisas, né? Sim. A gente precisa romper aquela ideia de que a gente... Porque eu acho que é inerente à mãe, de que a gente tem que estar ali disponível, que a gente tem que resolver tudo para os filhos, e a gente tem que romper aquela coisa da responsabilidade dentro do trabalho. Parece que se a gente deixa de fazer um pouco aquilo, né, de repente, igual você falou, tá perdendo o tempo de estar ali, sim. Só que, na verdade, é o oposto, né? Quando a gente tá aqui, quando a gente faz um exercício, quando a gente faz qualquer coisa que faça sentido e que seja só para nós, a gente acaba voltando para casa melhor, né? Lidando com os filhos de uma outra forma. Com certeza. Com o parceiro, com o marido de uma outra forma, né? Então, mas é difícil mesmo. Letícia tem 12 agora, né? E eu sempre fui ativa, sempre, a vida inteira, até porque, né, eu tenho uma condição crônica que me exige isso. Então, sempre fiz exercício, sempre fui pra academia, sempre, natação, jazz, tudo que não era coisa eu fazia. Aí veio gestação, veio residência, veio não sei o que, eu fiquei 10 anos parada. Mentira, 9 anos parada. Então, um corpo que nunca parou, sabe? Fiquei 9 anos parada. Então, quando eu falo de Carol, né, que Carol veio, assim, para um momento da minha vida, eu já estava falando com o Iliane sobre isso, parece bobo, parece pequeno, né, dela ter me falado, assim, coisas pequenas. Nath, assim, coisas, tipo, de vestimenta mesmo, sabe, de portar, de a Aline me ensinando a maquiar. É sério, mas é porque isso se perde, sabe? Sim. Na gente. Outras mulheres. Com certeza. A gente precisa disso. É incrível o que outra mulher, no lugar certo, no ambiente certo, pode fazer pela outra, né? Então, assim, o que uma mulher pode fazer pela outra, né? Então, eu acho que isso é muito valoroso, com certeza. Com certeza. E só quem sai, né, consegue sair um pouco dessa situação é que vê que quanto é grandioso, né, para tudo. Isso vai interferir em tudo, é como você falou, no seu negócio, né, na sua família. E é engraçado quando você começou a falar dos meninos, né, como a maternidade tem o potencial de transformar a gente, né. Toda a sua fala eu fiquei pensando assim, como a maternidade tem essa força, né, de pode transformar buscar na a gente. Sua história, você vai ver, cada filho trouxe alguma transformação. Sem dúvida. Trouxe, e é interessante como a transformação aí depende de cada um, na minha opinião, né? Porque eu acho que tem pessoas que têm a oportunidade de se conectar com aquela questão, que pode ser uma dor, um trauma, ou simplesmente uma mudança necessária, e não fazer nada com aquilo, né? Ou utilizar disso como uma oportunidade de transformação. Então, e é isso que eu desejo. Eu quero utilizar disso como uma oportunidade de transformação.
sem desistir de nada. Com toda essa sua informação, bagagem, tem 80 anos, Carol? Já? Tem quantos anos? Na verdade, eu nasci com 80 anos, Aline. Tava falando disso. Eu nasci com 80 anos. Você é do time da Nath. Sou. Eu nasci, eu sou um espírito velho, com certeza, porque eu já nasci, eu me sinto assim, na verdade, eu fico me perguntando, será que eu vou morrer sem saber o que é ser jovem? Tipo assim, sem sabe, porque não faz sentido, mas é porque não faz muito sentido pra mim. Eu já admiti isso, assim, porque eu já fiquei pensando, eu acho que qualquer momento na minha vida, esse negócio de não ter aproveitado loucamente a adolescência vai vir. Qualquer momento da minha vida isso vai vir. E eu tô esperando acontecer esse momento. Vai que, né? Até então não aconteceu. Mas se um dia vocês verem... Eu me sinto com 80 anos hoje, porque eu sempre fui muito jovem. E eu ainda me sinto jovem. Eu ainda falo que eu dei uma desacelerada grande. Eu acelerada desse jeito que vocês convivem comigo hoje. Desacelerou? Eu desacelerei pelo menos 60%. O quê? A Carol, a gente não tem uma intimidade, mas assim, do que eu conheço a Carol, uma vez eu falei pra você, a maternidade, ela foi transformadora pra Carol, em todos os sentidos. Não só nesse sentido pessoal, mas no sentido profissional também. Na minha opinião, e você disse se eu tô viajando ou não, mas a maternidade, no sentido pessoal, eu acredito isso, da desacelerar, e no sentido profissional te deu foco. Isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, é isso que importa, né? Porque assim, eu tinha, e talvez você também tinha isso, a dificuldade de perder oportunidades. Muito. E de escolher aquela coisa. Queria fazer tudo. Tudo. Carol, você pode expor. Aí eu ficava parecendo barata tanto. E eu ficava tentando analisar aquilo. Eu falei, gente, mas vale a pena eu fazer tudo isso no final? Eu não faço o que eu preciso fazer bem feito. Eu fico fazendo um monte de coisa picada. Eu não consigo ter paz com a minha mente. Porque minha mente tá o tempo inteiro. Eu sou, assim, de fazer aqui. Eu sou assim, eu entro por essa porta. Aí eu falo, nossa, eu vou me olhar no espelho. Aí, antes de me olhar no espelho, eu já vi a luz ali. Não, eu vou ali naquele lugar. Aí, quando eu lembro do negócio do celular, aí eu vou no celular. Aí, quando eu abro a mensagem, eu já lembro de outra coisa, eu já abro o computador. É assim, era assim o tempo inteiro. Hoje ainda é, mas é mais dentro de um foco. Antes não era. E aí, eu ficava, não tem como. Eu sempre tenho que aceitar tudo, e não escolher o que eu quero. Eu falei, não pode ser assim. Aí, na pandemia, eu parei e falei, não, eu preciso aprender a falar não. Aí, depois da maternidade, eu entendi, não, isso pode esperar. Não, isso não vale a pena. Tem coisas que são mais importantes. E até são prioridades, hoje, né? Eu entendo que ainda assim, dentro do meu formato, que já mudou muito do que era lá atrás, eu ainda tenho coisas que eu faço hoje e eu vejo que não vale a pena. Sabe? E aí eu já tô começando a repensar algumas coisas, porque a gente gasta energia e no final não dá em nada. Ou não dá o retorno que você espera, né? Né? Não é pela falta de foco, não. Mas é pelo desenrolar também de algumas coisas, porque às vezes a gente não pode fazer só uma coisa. Eu penso assim, depois da pandemia, eu falo, nunca mais eu vou mexer só com evento. Então, foi onde veio o meu foco totalmente na revista. Hoje, você vive exclusivamente da revista? Não, porque eu tenho minhas consultorias, eu tenho meus eventos, que não são sempre. Mas, aonde foi que eu nunca tinha colocado foco? Na revista. E na pandemia, foi a única coisa que eu tinha que colocar foco, porque eu não tinha outra coisa para fazer. E aí, eu entendi o potencial do meu negócio. Isso. Mas, para o meu negócio fluir, precisa de mim. Sim. Então, eu preciso botar todas as minhas energias para aqui. Aí eu entendi que, às vezes, no final, a conta não fechava. Porque eu tinha um negócio que tinha um custo fixo, mas que eu queria fazer 10 mil coisas. E tendo cliente ou não tendo cliente, a minha revista tinha que ir pra gráfica. Sim. Entendeu? E aí você vai entendendo o que vale a pena e o que não vale. Hoje, o meu foco é exclusivo da revista, né? Dentro da minha agência de publicidade e tudo mais. Mas eu sei até onde eu posso ir. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então é exatamente isso. Muda, né, a visão, o direcionamento. E você entende que as coisas podem ir acontecendo devagar, mas que elas estão acontecendo. Do que você ficar querendo tudo ao mesmo tempo. Eu coloco isso para a maternidade, mas coloco isso também para a maturidade profissional, né? A maturidade profissional também vai trazendo isso. E assim, nós somos essas mulheres multipotenciais. Se a gente quiser,
se a gente quiser, a gente pode fazer tudo. E uma coisa também, o medo. Depois da maternidade, eu tenho Sim. medo das coisas. Sim. Não do medo de morrer também, que tudo eu tenho medo de morrer, mas assim, o medo, eu sempre fui muito corajosa. E isso sempre foi uma qualidade, mas sempre foi o meu pior defeito. Carol, vamos fazer, sei lá, o que for. Parecia ser impossível, mas hoje eu tenho certeza que o que eu quiser realizar, eu realizo. Mas você tá disposta a pagar o ônus e o bônus daquilo? Então, às vezes, nem tudo são flores. Não, E aí, o que você almeja tanto é aquilo... Aí você vai estar disposta a encarar o resultado daquilo, sabe? Então, às vezes, eu fico com medo. E tal coisa. Não, mas e aí? E se acontecer isso? Acho que você já começa a calcular os riscos, né? Se os riscos quando valem você a pena. é nova ou quando você não tem, assim, muita... É só... foda-se, eu vou fazer isso porque eu quero ir. Todo mundo falava, não é assim, você é louca, você quer Carol, vida louca, vamos lá. Então hoje eu acho que eu preciso trazer um pouco mais dessa minha loucura e dessa falta de medo, porque eu acho que às vezes eu tenho medo demais, sabe? Mas é isso, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, com certeza. E eu acho que essa questão do medo, da coragem, do medo, é o sentimento que contribui também para que a gente saiba, até, eu acho que já é te regulando mesmo, assim, né? Mostrando onde é o limite, né? Mostrando onde é o limite. E como você tem planos, cara, né? Deus é muito perfeito, né? O universo é muito perfeito. Tem coisas que vão acontecer que a gente ainda não sabe, não entende, e que de repente depois faz todo sentido. Todo sentido. Então... tem muito a ver com isso também, na minha opinião. E tem uma coisa que faz muito sentido pra nós. O quê? É um quadro que chama Rapidinha. Eu sabia que ela ia fazer essa introdução, essa deixa, né? Deixa. Segundo eu, agora eu tô tomando pra mim, tá? Porque todo mundo foge da responsabilidade. Depois da maternidade, minha amiga, é só na Rapidinha pra poder dar certo, né? Acontece. É raro, mas acontece muito, né? Acontece, Então, assim, vou falar uma palavra e você me fala em resposta alguma coisa que te vem à cabeça na hora. Tá. Sem muito embromation. Só quero avisar que, assim, né, eu faço Supera, então eu já sei que o meu raciocínio lógico, minha rapidez de raciocínio não é muito boa. Vou conversar lá com a moça do Supera, ver se dá uns ajustes lá nos seus exercícios. Só tô avisando. Vocês podem falar assim, achava que a Carol era mais rápida. Não é. Eu penso bastante. Vamos lá. Um cheiro. Da minha mãe. Que lindo. É a primeira lembrança, assim, que eu tenho. E eu ficava cheirando... lá eu chamo de sovaco. Ficava cheirando o sovaquinho dela. Churros. Prosperidade. Amém. Felipe. Companheirismo. Ele é um grande companheiro. Sempre foi, em todas as etapas da minha vida. Maternidade. Amor incondicional. Um desejo. Neste momento, eu acho que é me encontrar verdadeiramente, né, e saber, voltamos para o começo, né, do podcast, saber exatamente não, que exatamente é uma coisa meio, né, mas entender mais quem eu sou e quem eu quero ser e, de repente, aí nessa jornada poder ajudar outras mulheres também. Seria um grande desejo. Joaquim. Calmaria. E Bento. Eu ia falar, agora fala de Bento. Agitação. É o yin e o yang. Quero, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu tinha certeza, assim como as meninas, que ia ser um podcast transformador. Eu acho que foi bem diferente, né? De tudo que a gente já viu até hoje. Eu acho que a gente viajou mesmo, assim, de vários entendimentos. E principalmente dessa profissão versus maternidade, da gente, né, entender o nosso eu. São tantas dúvidas, né, dentro desse processo, né, da gente como mulher, da gente como mãe e como esposa, enfim, de assumir todos esses papéis. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo daí de casa que vai estar assistindo. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Gente, eu fiquei tão surpresa com... E foi tão leve, né? Assim, o bate-papo foi fluindo. Foi. E assim, eu fiquei surpresa no primeiro momento com o convite, mas
agora para mim tem muitas coisas fazendo sentido. Aqui tem coisas... Teve um propósito. Teve um propósito e quero agradecer a vocês, a Lívia também, porque vocês com certeza trouxeram uma clareza hoje aqui para mim que foi muito importante nesse momento de transformação que eu estou passando e eu espero que esse podcast também sirva para trazer clareza para outras mulheres que de repente estão aí mais ou menos nessa mesma jornada. Então, muito obrigada mesmo. Já quero agradecer as pessoas que, né, assistiram o podcast. Tenho certeza que muita gente que vai assistir, que eu vou enviar, é claro, também não estão conhecendo essa Carol de agora e vão se surpreender com essa Carol de agora, e espero que positivamente, mas isso agora faz parte, né, da minha jornada, e quero agradecer a minha família também, porque principalmente as minhas mães, que nem deu tempo de contar essa história, mas enfim, são, né, duas, as minhas mães que me criaram e que também, né, me formaram a mulher que eu sou. Eu sou muito grata a elas, as minhas ancestrais, por tudo e pela oportunidade que eu tô tendo hoje de tentar fazer diferente, né? Então agradeço a elas também, ao meu pai, enfim, a toda a minha família, mas principalmente agradeço ao Felipe, né, por ser esse companheiro que, né, a gente vai completar 15 anos de casados. Então, mais namoro, são 20 anos juntos. Então, passando por todas essas transformações juntos. Então, agradeço muito, muito mesmo a ele e aos meus filhos, Joaquim e Bento, porque, com certeza, eles foram e são fundamentais para as minhas transformações pessoais. Então, filhos, muito obrigada. E é exatamente esse sentimento de gratidão, né, e de entender exatamente esse processo que você fala, né, durante o podcast, o que você falou agora, que a gente se sente feliz, né, no final de cada episódio, por sentir essa conexão da gente com você, de você entender o seu propósito, das pessoas que estão nos assistindo. E não é à toa que nesse podcast... Cada mãe é uma peça.